Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 3, o único Evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 1, versículos de 6 a 12. Vamos para o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ele pregou evangelho em Icônio, em Listra, em Derbe, entre os anos 47 e 50, como eu havia falado em sua primeira viagem. Aí depois da reunião de Atos 15, Paulo voltou a visitar essas igrejas e os Gálatas manifestaram um grande apreço, um grande amor por Paulo e por seu ministério. No entanto, logo depois da sua partida, alguns mestres judaizantes se entremeteram no meio deles, com um poder grande de convencimento, e eles foram rapidamente persuadidos, e eles passaram a ter, influenciados por esses falsos mestres, eles passaram a ter perdão, eles passaram a ter uma opinião depreciativa do apóstolo e de seu ministério. Essa obra do inimigo de Deus é justamente para parar a ação da palavra de Deus. E esses falsos mestres trabalharam, se esmeraram em desviá-los da verdade do Evangelho. Eu estou enfatizando esse termo, vocês vão ver mais para frente. A verdade do Evangelho. Eles se esmeraram para desviar os Gálatas da verdade do Evangelho, introduziram a necessidade de associar a fé com a observância da lei, a lei de Moisés. Eles afirmavam que Paulo era muito inferior aos apóstolos de Jerusalém, que Paulo não merecia o mesmo respeito como os demais apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles usavam o respeito, o status desses apóstolos de Jerusalém para trabalhar no meio dos gentios. Então, Paulo teve que escrever, aí você vai entender o motivo de Paulo escrever no capítulo 2 de Gálatas, por exemplo, em versículo 6 em diante: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem.
esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que fora confiado a mim, né, o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, né, ou da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então ele mencionou Tiago, Cefas e João, justamente porque os judaizantes tentavam depreciar a Paulo e o seu ministério, dizendo que ele era um apóstolo inferior, que eles deveriam ouvir antes a Jerusalém do que a Paulo. Aí Paulo expressa a preocupação dos Gálatas terem passado tão depressa, pouco tempo atrás. Paulo esteve no meio deles e quando ele chega, quando ele chega em Corinto, algum tempo depois, percebe o dano que foi causado por meio desses judaizantes. Por isso ele diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, né, para outro evangelho. Irmãos, você vê, de um lado nós temos a graça, né? Nós temos a graça de Cristo, e por outro lado nós temos o outro evangelho. Então, o que significa o outro evangelho? Eu vou usar, né, palavra do próprio Pedro em Atos 15, para mostrar para vocês que é esse outro evangelho. Atos 15, Pedro passou a dar a palavra. Ele disse no versículo 10: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Não sei se vocês perceberam aqui define bem que é a graça de Cristo, o que é o outro evangelho. A graça de Cristo, irmãos, é que nós somos todos salvos pela fé. Isso é graça, é de graça. Nós não tivemos que fazer nada, não precisamos pagar penitências, não precisamos pagar nenhum sacrifício, nenhuma obra da lei, para que nós fôssemos salvos, fôssemos justificados, somente pela graça de Cristo. Pela fé, nós somos todos salvos pela graça de Cristo. Isso é graça. Mas o que é outro evangelho? Outro evangelho é o que está no versículo 10. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos que receberam a graça de Cristo, receberam a salvação pela fé? Por que vocês estão pondo outra carga? Vocês estão pondo um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. O que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Um jugo, hein? É uma canga. Vocês conhecem a canga que se põe sobre um animal de carga para poder carregar uma carga? Então, o outro evangelho
é impor sobre os cristãos gentios que haviam recebido a salvação simplesmente pela fé em Cristo. Eles ganharam a graça de Cristo, crendo em Jesus, e foram salvos. E agora os judaizantes querem pôr um jugo sobre eles, querem pôr uma canga para que eles carreguem uma carga que nem os pais dos judeus puderam suportar, e nem eles suportaram, e agora querem colocar essa carga sobre os crentes gentios. Portanto, irmãos, esse é o significado do outro evangelho. Por isso Paulo fala: admiro-me que vocês passaram tão depressa da graça de Cristo para esse outro evangelho. Vocês gostam de se colocar debaixo desse jugo, debaixo dessa canga, né? Senhor Jesus. Porque o apóstolo, ele tem mostrado em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 15, dá uma olhada. Gálatas 2,15. Ele falou assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo já assevera de uma maneira muito firme que ninguém é justificado por fazer alguma coisa para cumprir a lei, para atender exigências da lei. Não, ninguém é justificado, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados, irmãos, simplesmente mediante a fé em Cristo Jesus. Por que vocês estão querendo colocar outro jugo, uma outra carga que Cristo não deu para vocês? Sabe? Então essa era a preocupação. E é muito interessante, irmãos, que lá, quando Paulo esteve na sua primeira viagem, quando chegou na Antioquia da Pisídia, em Atos 13, ele deu uma palavra muito clara sobre isso. Acho que nós podemos aproveitar a ler Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Ele chegou em Antioquia da Pisídia, né? Ele falou o seguinte: Senhor Jesus, aqui é muito longo, mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nisso, né? Aqui fala, versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Essa palavra é a palavra da salvação. O evangelho de Cristo é a palavra para a nossa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mataram a Jesus por falta do verdadeiro conhecimento da Bíblia. Mas versículo 30: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos,
ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, a salvação foi o quê? Foram promessas santas e fiéis que ele fez a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Davi viu corrupção. Mas esse Jesus, né, que Deus enviou e pela sua morte e ressurreição nos trouxe salvação, ele não viu corrupção. Versículo 30 e 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Irmãos, a salvação, em primeiro lugar, a salvação traz para nós, irmãos, um alívio na dívida dos pecados. A salvação nos traz o perdão dos pecados. Irmãos, isso é em primeiro lugar o que a salvação traz. Só que em seguida, o que a salvação nos traz, né? Aqui diz: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio desse, e não termina só no perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Então, irmãos, a salvação pela fé em Cristo não só nos traz o perdão dos nossos pecados cometidos, porque tudo que nós cometemos não vai ficar impune. Os pecados precisam ser perdoados. Graças a Deus que pela fé em Cristo nossos pecados foram perdoados. Mas não só isso, e ainda, né, por meio de Cristo e por meio de todo aquele que crê em Cristo, ele é justificado de todas as coisas que não puderam, os judeus não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, irmãos, a lei de Moisés não tem poder de justificar você. Só mesmo a obra da salvação de Cristo tem o poder de justificar você por meio da fé. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Quer dizer, irmãos, esse evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho que, se você entender, tiver revelação, irmãos, você diria: puxa, essa é a obra que Deus fez, que ninguém vai acreditar se fosse contado, né? Se você não tivesse revelação. E de fato, irmãos, nós ganhamos o grande prêmio. Quando você creu em Jesus, simplesmente pela fé, você creu em Jesus, você ganhou o quê? Perdão dos pecados. E você foi justificado pela fé. Você acabou sendo justificado pela fé, que os judeus tentam ser justificados pela prática da lei, que ninguém conseguiu ser justificado pela prática da lei até o dia de hoje. Mesmo aqueles mais ortodoxos, aqueles mais zelosos, ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Mas graças a Deus, e você só pela fé. Pela fé, seus pecados foram perdoados e Deus te justificou, né,
simplesmente pela graça de Cristo. Ó Senhor Jesus. E Romanos capítulo 3, ou capítulo 8, versículo 3, nos dá uma boa noção de como a lei não consegue lidar com a nossa carne do pecado. Quando Adão escolheu comer da árvore que Deus disse para não comer, essa desobediência trouxe para dentro do mundo o pecado, e junto com o pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram, e nós nos tornamos pecadores e carnais. Nós hoje carregamos essa carne do pecado. Só para os mais jovens, os adolescentes, eu vou explicar o seguinte: existe uma distinção entre os pecados que um pecador comete e a natureza pecaminosa. Então, nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mesmo que nós não queiramos, nós acabamos pecando, porque se nós dissermos que não cometemos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque nós caímos, nós somos homens carnais, pecadores, porque a natureza do pecado habita em nós, e nós no dia a dia cometemos pecados, e esses pecados cometidos precisam de perdão de Deus. E quando nós cremos em Jesus, Deus perdoou os nossos pecados. E não só isso, nós temos a natureza do pecado dentro de nós. Isso, o perdão dos pecados não resolve. Nós precisamos ainda do que? Para resolver o problema da natureza pecaminosa, porque nós vamos continuar pecando. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 3, nos mostra como a lei não tem capacidade, não tem poder para lidar com a carne pecaminosa. Aqui, vamos ler: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, Deus se preocupa não só com o perdão dos pecados que nós cometemos, para nós termos uma consciência, uma paz com Deus, mas Deus também se preocupa com essa carne pecaminosa que nós carregamos por causa da queda de Adão, pela desobediência. E todos nós somos pecadores, temos essa carne. E se você tentar cumprir a lei de Moisés para vencer a carne pecaminosa, a lei de Moisés, ela é impotente, ela não tem a mínima capacidade de lidar com a sua carne pecaminosa. É por isso, irmãos, que Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Vocês entenderam? Se os Gálatas voltassem para a prática da lei, Cristo terá morrido em vão, porque a lei não tem poder, não tem força para libertar você da carne do pecado. Então Deus mandou seu próprio Filho em semelhança dessa carne que tem a natureza pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isto é, quando Cristo foi pendurado numa cruz, Ele morreu na cruz, ali estava pendurado a carne, a semelhança da carne do pecado, e ali, irmãos, na cruz morreu a carne do pecado, e não só, vamos dizer assim, Cristo morreu na semelhança, com a semelhança da carne pecaminosa, e ali na cruz, irmãos, Ele crucificou a nossa carne pecaminosa, a minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa na carne. Ele ali
resolveu de uma vez por todas, deu um fim à nossa carne e condenou Deus na carne o pecado. Esse o pecado aqui é a natureza pecaminosa. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o evangelho que Paulo pregava não era meramente ajudar os homens a se aperfeiçoarem na carne. A carne, né? A lei não aperfeiçoa a carne. A lei não consegue lidar com a carne, né? Então, por isso que o que Paulo pregava era a cruz. É a cruz que vai resolver o problema da carne. 1 Coríntios capítulo 1, dá uma olhada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, infelizmente o homem procura fazer pregações, sermões bonitos, pregações lindas, cheio de eloquência humana, cheio de sabedoria humana. Irmãos, aí estará anulando a essência do evangelho, porque a essência do evangelho é a cruz de Cristo, é a morte de Cristo. Sem a morte de Cristo, nós não teremos esse homem pecaminoso ter tido uma solução, porque somente na cruz de Cristo, quando Cristo foi crucificado, é que o nosso velho eu, a minha carne pecaminosa, foi terminada ali na cruz. Esse é o evangelho. Por isso que Paulo disse, certamente, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os judeus, mas é salvação para nós. Ó Senhor Jesus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Por isso, irmão, não faça pregações cheias de sabedoria do mundo. Não resolve. É a palavra da cruz que resolve. Vimos como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Se você permanecer na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua lógica, no seu raciocínio, você não vai conhecer, né? Você não vai conhecer a sabedoria de Deus. Você não vai conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmão, todos nós somos salvos pela loucura da pregação. Não foi alguém que foi lá e me ensinou para me comportar direitinho segundo a lei de Moisés. Não, eu fui salvo um dia porque alguém pregou, né, a loucura da cruz e eu fui salvo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E quem é esse Cristo? É o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Diante de mim estão as coisas loucas do mundo, né? Para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie, se vanglorie na presença
de Deus. Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho, o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não usei de técnicas humanas, de oratória, de eloquência, para emocionar a audiência. Não, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, esse é o único que resolve. Praticar a lei não resolve, mas Jesus Cristo e este crucificado resolve. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a palavra que vem de Deus sempre é uma demonstração do Espírito e do poder. Não é uma linguagem bonita de sabedoria humana, mas é uma palavra que tem poder, que causa um efeito, causa um impacto, que faz arder o coração. Claro, para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, não vai causar nenhum efeito. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, esta é a essência do Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 13. Esse em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, o Evangelho é pregado a nós. E o que foi pregado a nós, irmãos, é a palavra da verdade. Não é linguagem persuasiva de sabedoria humana. Não é eloquência humana, não é capacidade de mexer com a multidão, mas é a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação. Irmão, não precisa florear muito a palavra de Deus, não precisa usar muita técnica de oratória. A palavra da verdade, ela por si só, é o Evangelho que nos salva. Que nos salva. Esses falsos mestres judaizantes chegaram até aos Gálatas com linguagem de sabedoria, tentando persuadi-los de não ouvirem a Paulo e sim ouvir esse outro evangelho. Irmãos, mas nós estamos bem claros de o que nos salva é a palavra da verdade. A palavra da verdade. Por isso que o Paulo, ele fala, né, aos Gálatas, aqui diz, capítulo 4, versículo, aqui mostra que os Gálatas tinham maior apreço, maior amor por Paulo, e tinham apreço pela sua palavra, mas de repente mudaram, né? Aqui diz assim, versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Provavelmente Paulo tinha uma enfermidade grave nos olhos, na vista. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, quer dizer, devia ser uma coisa feia, né? Vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, os Gálatas tinham maior apreço, maior amor por Paulo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Por que mudou? O que mudou? Por que de repente vocês mudaram, né? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora,
teríeis arrancado os próprios olhos para me dar? Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Eu não usei de sabedoria humana para vos enganar. Eu falei a verdade. O evangelho que eu prego a vocês é a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a única que salva. É o evangelho da vossa salvação, como Paulo disse aos Efésios. Portanto, irmãos, aí no versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Esses falsos mestres judaizantes estão tentando tirar vocês de mim, tirando o respeito que vocês tinham de mim, me depreciando o meu apostolado. Por quê? Porque eles querem afastar vocês de mim, isolar vocês de mim, para não ouvir a palavra da verdade e passar a ouvir, né, as palavras que eles falam, que é o outro evangelho. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Vamos agora para Romanos capítulo 6. Aí vocês vão entender cada vez melhor. Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que significa isso? Significa que quando nós cremos em Jesus, pela fé, nós somos unidos na morte de Cristo. Você sabia disso ou não? Quando você creu no Senhor Jesus: Senhor, eu creio em Ti, eu Te recebo, né, para dentro do meu coração. Confesso os meus pecados e a partir de hoje Tu és o meu Senhor. Quando você creu no Senhor Jesus, porque alguém pregou a você o Evangelho, que é a palavra da verdade, e alguma coisa aconteceu mais do que você imagina, é que quando você creu em Jesus, você morreu com Cristo. Sabia disso ou não? O seu velho homem, a sua carne pecaminosa, que é o seu problema, você, no velho homem, você na carne, você é escravo do pecado. Você é escravo dessa carne pecaminosa que possui a natureza pecaminosa. A lei de Moisés não consegue te tirar disso. Então, irmãos, a única solução é a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo tem a ver comigo. Como a morte de Cristo me liberta? Irmãos, é pela fé. Quando eu creio, eu fui crucificado com Cristo. E eu morri com Cristo. E não só morri com Cristo, irmãos, esse velho eu, a minha carne pecaminosa, o meu velho homem, foi sepultado com ele. Versículos 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, né? Quando nós somos batizados na água, aquilo é um símbolo, é um testemunho que nós fazemos, que na verdade nós somos batizados pelo Espírito, no batismo
no sepultamento de Cristo. Nosso velho homem morreu na cruz com Cristo e nosso velho homem foi sepultado com Cristo. Mas graças a Deus, irmão, não ficou só no sepultamento, mas também agora eu ainda vivo. Quem que vive aqui? Né? Por isso, irmãos, não só fui unido na morte com Cristo, unido no sepultamento de Cristo, eu também fui sepultado com Cristo, mas também pela fé eu me uni com a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou, mas não ressuscitou no velho homem mais, não ressuscitou na carne pecaminosa, você ressuscita em novidade de vida. Agora você ressuscita no novo homem, uma nova pessoa, um novo eu, né? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, Cristo na cruz destruiu o corpo do pecado, e para não servirmos mais o pecado como escravos, porque até hoje temos sido escravos do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, irmãos, o pecado não tem mais poder sobre ele. Por isso, irmãos, essa é uma história da fé. Você vai dizer, mas no meu dia a dia ainda sinto que tem um poder do pecado tentando me pegar. Mas, irmãos, isso é uma história da fé. Quando você já percebeu que quando você está no Espírito, quando você exercita a fé na palavra, você faz a imersão, não é isso? Você faz o grito de guerra, você está em comunhão com os irmãos, sabe? Você está vivendo na esfera da fé. Nessa realidade da fé, o seu velho homem está morto. Mas quando você sai dessa realidade da fé, o seu velho homem vive. Vocês entenderam? Por isso, irmão, nós precisamos nos esforçar a todo tempo estar na realidade da fé. Imersão na palavra, grito de guerra, comunhão com os irmãos, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, todo o tempo, irmãos, na esfera da fé. Aí a realidade de que o meu eu foi crucificado com Cristo acontece na minha vida, e aí eu vivo hoje em novidade de vida. Amém? Ó Senhor Jesus. E capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Não sei se vocês perceberam, nós, pelo capítulo anterior, pela morte de Cristo, pela fé nós nos unimos na sua morte, e quem morreu está livre do pecado. Vocês perceberam que Cristo nos libertou da escravidão do pecado? Que maravilha! Mas aqui no capítulo 7, versículo 4, aqui nos fala que Cristo também nos libertou da escravidão da lei, porque a lei traz exigências para você cumprir. Mas se você já morreu, você está também livre da exigência da lei. Você também morreu relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Vocês sabiam que quando nós vivemos na carne, né, as nossas paixões pecaminosas, dentro da nossa carne, irmão, tem a natureza pecaminosa. E na natureza pecaminosa estão cheias de paixões pecaminosas. É fascinada, né? Essa carne pecaminosa é fascinada pelas coisas do pecado, gosta das coisas do pecado, cheio de paixões, né? E só que como é que a lei vai operar?
Quando você vive na carne pecaminosa, cheio de paixões pecaminosas, aí a lei diz: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é pecado, aquele é pecado. Quer dizer, aí a lei só tem uma função aqui de realçar o pecado. Vocês perceberam ou não? Então a lei acaba tendo só uma função de uma lupa. Antes que você soubesse que isso era pecado, o pecado não era realçado. Mas quando a lei diz para você que isso é pecado, irmãos, a lei realça o pecado. Vocês me perceberam ou não? Quando era adolescente e jovem, e eu lutava contra as paixões da mocidade, né? Acho que todos jovens sabem disso. Eu lutava, e eu não tinha essa clareza toda. O que eu fazia? Porque naquele tempo já tinha coisas impróprias nas bancas de jornais, nas capas de revista, já eram coisas, naquele tempo já tinha, né, essas coisas. O que eu fazia? Eu então fazia que é pecado olhar para essas coisas. Aí que eu fazia? Passava perto do banco de jornal fazendo assim, ó. Antes de eu saber que isso era pecado, talvez eu não fizesse caso. Vocês perceberam ou não? Mas depois que eu soube que a lei diz que isso é pecado, eu passei a ficar mais sensível. Eu passei a olhar para aquilo. Opa, não posso olhar. Irmãos, a lei não me ajuda. A lei só realça aquilo que estava, quem sabe, adormecido, o pecado que estava adormecido. Quando a lei realça, vira um monstro para me assustar, vira um monstro para me dominar. Irmãos, a lei só consegue fazer isso, realçar o pecado, não consegue dar solução. Mas graças a Deus, irmãos, a cruz de Cristo deu a solução. E eu, quando criei em Cristo, eu morri com Ele. Se eu morri com Ele, aquela carne pecaminosa também foi na cruz com Ele. E agora eu vivo em novidade de vida. Então toda vez que eu estou na esfera da fé, na esfera da realidade, da verdade, irmãos, eu estou livre, né? Não só do pecado, eu estou livre isso aí é uma escravidão. A lei vira uma escravidão. A lei diz: é proibido cobiçar, e você cobiça. É proibido adulterar, é proibido roubar, proibido furtar, proibido isso, proibido aquilo, e aquilo só realça. Mas graças a Deus, irmão, para aquele que morreu, não precisa proibir nada, não é isso? Agora, irmãos, nós vivemos no Espírito, viver em novidade de vida em Cristo. Ó Senhor Jesus. Essa é uma libertação ou não é? Que libertação! Ó Senhor. E Efésios 2 mostra a nossa vida outrora, como era difícil. Capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês perceberam que há uma escravidão aqui? Alguém que nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos, porque nós estamos debaixo, né, da morte. Vocês perceberam quando eu falei que quando o homem desobedeceu contra a vontade, contra a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e nós todos estamos encerrados debaixo da morte, e nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não somos donos do nosso nariz. Nós fazemos o que o pecado quer. Nós fazemos o que quem domina esse mundo do pecado quer, que é Satanás, o diabo. Nós fazemos o que ele quer. Éramos escravos.
E nós vivíamos, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. De que maneira? Pela graça sois salvos. Irmão, você foi libertado pela graça, pela fé em Cristo. Você quer voltar para outra escravidão, escravidão da lei? Não faça isso, não faça aquilo. Não, irmão, nós fomos libertados da lei para viver em novidade de vida. Graças a Deus, irmãos. Olha só, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Não só nos libertou na morte de Cristo, e também nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso Romanos não falou, mas agora aqui em Efésios nos fala. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, isso Romanos nos fala, mas agora também fomos ressuscitados com Cristo para vivermos em novidade de vida. Mas ainda mais, aqui fala que nós fomos assentados em lugares celestiais com Cristo. Irmãos, a fé te leva para essa realidade. Você acredita ou não acredita? Quando você está na esfera da fé, você está em regiões celestiais. Por isso muitas vezes, irmão, numa reunião como essa, os irmãos não estão, na verdade, o corpo de vocês estão sentados aqui nessas cadeiras, mas na verdade vocês estão em lugares celestiais. E juntamente com Cristo. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, não voltem de novo para essa esfera da escravidão. Os Gálatas foram enganados, foram fascinados, foram enfeitiçados pela eloquência, né, daqueles que se diziam ser, né, de Jerusalém, tinha um status mais importante do que Paulo, depreciando Paulo. Irmãos, na verdade, eles querem nos trazer de volta para a escravidão aqui na terra, com a escravidão do pecado e a escravidão da lei. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor, né, pela graça nós somos salvos. E aqui, ó, versículo 8, vamos ler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Irmão, toda essa história acontece na esfera da fé, tá? Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é de graça. Por isso que pela graça somos salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu cheguei a um estágio maravilhoso, né, da salvação porque eu fiz muita coisa. Irmão, não é pelas obras, não é pelas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Irmão, nós somos uma outra criatura, não somos mais as coisas dessa esfera terrenal, nós somos da esfera celestial. Senhor Jesus, a nova criação. Por isso, irmãos, ressaltamos que em Atos 15, o apóstolo Pedro, ele tinha clareza, quando deu o seu parecer, ele disse: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios foram. Agora nós somos igualados aos gentios num nível superior. Não vamos descer de novo, levar os gentios para a prática da lei, não. Estamos na esfera da graça, esfera da fé, ó Senhor Jesus. Então, esse outro evangelho é o evangelho que quer perverter o evangelho de Cristo. Os da Judeia ensinavam aos irmãos a necessidade de praticar a circuncisão para serem salvos. Isso está em Atos 15, 1.
e de observar a lei de Moisés. Versículo 5, deram sequência ao trabalho deles entre os gentios. Provavelmente aquelas exigências que Tiago colocou no seu parecer, que eu chamo de exigências levíticas, não estão nem na lei, no mandamento de Deus, né? E isso tenha dado força, né? Porque ele mandou que isso fosse recomendado às igrejas dos gentios, e Paulo, Barnabé deve ter feito fielmente, mas isso acabou prejudicando, né, o trabalho, né, favorecendo o trabalho dos judaizantes. Então, o outro evangelho, irmãos, é justamente associar as práticas da lei de Moisés com a fé. Irmão, a fé nos leva até as regiões celestiais, mas a prática da lei quer nos trazer de volta para a terra, né? Então são duas coisas de naturezas completamente diferentes, são inconciliáveis, são incongruentes. Não dá para conciliar a fé com a lei. Voltar à prática da lei paralisa a obra de Deus no Novo Testamento. Vocês ouviram essa afirmação? Voltar para a prática da lei seria paralisar a obra do Espírito no Novo Testamento. E retornar ao Antigo Testamento para a prática da lei, que se revelou totalmente ineficaz para fazer a vontade de Deus. É uma grande armadilha de Satanás, usando o seu tentáculo, seu departamento do mundo, da religião, para iludir o homem. Irmãos, o mundo é totalmente uma questão de ilusão. Ilude o homem. O que Paulo pregava era o único evangelho, o evangelho de Cristo. Isso está em Gálatas 1, versículo 12. Porque eu não o recebi, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo não inventou uma linha filosófica cristã. Paulo não inventou uma nova linha doutrinária para pregação nas igrejas, não. Tudo que Paulo pregava era seguir fielmente a revelação de Jesus Cristo. Então as palavras que Paulo pregava eram as palavras da revelação de Jesus Cristo. Por isso Paulo fala no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, seja amaldiçoado. Não podemos pregar o evangelho que vá além do evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, aqui fala, né, Senhor Jesus. Por isso aqui fala o evangelho, irmãos, esse único evangelho. Eu vou tentar mostrar para vocês. Tudo que está no Novo Testamento apresenta uma visão completa do que seja o evangelho. O evangelho, irmão, o evangelho abrange, por exemplo, só para vocês entenderem, o livro de Mateus nos apresenta que aspecto do evangelho? O evangelho do reino. Evangelho do reino. Tanto é que Jesus, ele veio aqui à terra, ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. E ele deu uma missão para a igreja em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que significa isso? Irmão, isso significa
fazer a vontade de Deus que Paulo mencionou em Efésios 1, versículos 9 e 10. Eu vou perguntar para os adolescentes: qual é o mistério da vontade de Deus? Deus deseja fazer Cristo ser o cabeça, encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E como Ele vai fazer isso? Ele sendo o cabeça primeiramente sobre a igreja. Então Ele precisa encabeçar a igreja em primeiro lugar. Ele precisa encher a igreja. Ele precisa encher a igreja com a sua realidade, com o próprio Cristo. Quando Ele encher a igreja com Cristo totalmente, Ele terá sido o cabeça sobre a igreja. Aí então Ele terá plataforma para Ele poder encabeçar Cristo sobre todas as outras coisas. Vocês entenderam? Esse é o Evangelho do Reino. É o que nós estamos trabalhando. E eu e você, irmão, não podemos parar de evoluir nem um dia. Cada dia que passa, Cristo precisa governar mais a sua vida, precisa governar mais a minha vida. Ele precisa governar mais Jerusalém, dentro dos muros. Ele precisa governar mais a igreja, a obra, lá fora, pregação do Evangelho, comportagem, missionários. Irmãos, Ele precisa encabeçar-nos e também pregar esse Evangelho do Reino para encabeçar as pessoas que precisam ser encabeçadas. Esse Evangelho do Reino pregado em Mateus, livro de Mateus. E, irmãos, o livro de Marcos dá ênfase do Evangelho para serviço. Ali mostra que Cristo veio não para ser servido, mas é para servir. Irmãos, isso mostra que a vida que nós recebemos pelo Evangelho, irmãos, é uma vida de um servo. E eu e você não reivindicamos salário na igreja. Você reivindica? Irmãos, você serve ao Senhor pelo salário? Você serve ao Senhor o quê? Pelo amor ao Senhor e pela vida que Ele te deu. É uma vida de servo. Irmãos, graças ao Senhor, nossos comportores estão debaixo do sol, debaixo da chuva, servindo, levando, enfrentando todas as dificuldades, mas estão salvando vidas, estão libertando vidas, estão encabeçando vidas com Cristo. Irmão, o que eles fazem? Eles exigem pagamento de hora extra, eles exigem férias, irmão, ele não exige nada, porque ele tem um espírito de servo. Nós estamos servindo ao Senhor. Então na igreja a mesma coisa. Eu não sirvo, irmão, por alguma gratificação. Eu sirvo ao Senhor por amor, pela vida. A vida do servo que o Senhor é e colocou dentro de mim. E o Evangelho enfatizado em Lucas enfatiza o arrependimento e perdão dos pecados. Não vou comentar mais do que isso. E o Evangelho enfatizado no livro o Evangelho de João, vocês já sabem, enfatiza a vida. Irmão, Deus quer governar o homem pela vida. Não é pela imposição de leis, não é imposição de regras, mas é pela vida, pela vida de Deus. Portanto, irmãos, o Evangelho que Paulo pregava englobava todas essas coisas. Por isso que o Evangelho que Paulo pregava era um Evangelho completo. Tanto é que eu falei para vocês em Colossenses 1, versículo 25, aqui diz que Paulo, a ele foi encarregado de completar toda a revelação do plano de Deus, da economia de Deus, Capítulo 1, versículo 25, da igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aqui na verdade é para completar a palavra de Deus, no sentido de completar a revelação. Bom, nós lemos no livro de Neemias, depois dos muros reconstruídos, depois das portas instaladas, depois que Neemias pouco a pouco foi restaurando todas as responsabilidades, todos os serviços dos porteiros, dos cantores, dos levitas, dos administradores da cidade, certo? E várias coisas ele foi colocando em ordem,
E graças ao Senhor, também entre nós, as coisas estão sendo colocadas em ordem. E, irmãos, agora precisa do funcionamento. Todos nós estamos funcionando debaixo, né, dessa visão completa do Evangelho. E os membros do corpo de Cristo hoje funciona, tá? E é completar, por isso que Paulo completava a palavra de Deus, que é a palavra da revelação do Evangelho. E quando o povo, depois de feitos algumas primeiras coordenações para serviço, imediatamente o povo sentiu a necessidade da palavra de Deus. E então veio Neemias, trouxe o Esdras, e o Esdras trouxe, né, os levitas, e começaram a ler o livro da lei, e os levitas passaram a explicar ao povo sobre o que Deus falava. E quando o povo viu, segundo revelações, né, segundo explicações, o povo entendia o que se lia, e o povo ficou louco, né, ficou alegre demais, né? Irmãos, é isso. Quando né, muita gente fala, não, nós temos que voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia. Tudo bem, todos nós concordamos isso. A palavra de Deus é a nossa guia, nosso princípio, né, são os trilhos que nos guiam. Mas, irmãos, quando todos os cristãos têm uma Bíblia na mão, mas todos entendem a Bíblia. Por isso, irmãos, precisamos de levitas que expliquem, né, para que o povo entenda o que se lê. Então, graças a Deus, Deus usou a Paulo para trazer essas revelações para nós. E hoje nós temos a revelação completa do Evangelho de Deus, que é o plano de salvação de Deus para o homem, né? Então, ó Senhor Jesus. E Paulo também seguia a mesma linha, por exemplo, hoje nós estamos na linha do Espírito, não é isso? Quando Paulo, lembra que eu enfatizo várias vezes, quando em João capítulo 3, Nicodemos, que era doutor da lei, mestre da lei, e a lei consegue aperfeiçoar o homem até um certo ponto, e não vai mais do que aquilo. E ele foi encontrar-se com Jesus, que provavelmente tinha metade da sua idade, e pergunta a Jesus: Jesus, Rabi, sabemos que és da parte de Deus, porque se não for da parte de Deus, ninguém consegue fazer essas coisas que tu fazes. Me dá o segredo, me dá uma dica, como é que você consegue fazer isso que eu não consigo fazer? Aí o Senhor falou: você não consegue fazer porque você precisa, na verdade, nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, então você precisa ir para outra esfera. Irmãos, a pregação do Evangelho do Novo Testamento nos leva para uma outra esfera. A prática da lei que os judaizantes querem impor aos gálatas é trazer de volta para essa esfera terrena. Deus quer nos tirar dessa esfera terrena, levar para a esfera do Espírito. Por isso Jesus diz: quem nascer da carne vai continuar sendo carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. Então, no Novo Testamento, Deus deseja ganhar pessoas que nasceram do Espírito. Então aí ele explica: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, todo aquele que é nascido do Espírito vive em novidade de vida. Novidade, porque você não sabe para onde o Espírito vai. Irmão, quanta novidade nós experimentamos. Comportagem dinâmica, os CIAPs foram restaurados, não é isso? Os POLIV foram restaurados. E nós temos o que? Deus nos deu rede de cuidado. Deus nos deu os adolescentes, casas de adolescentes. Os nossos jovens foram restaurados. Deus nos deu a imersão, nos deu a grito de guerra, né? Nos deu tanta coisa, irmãos. O Espírito, no Espírito sempre tem novidade. Na lei é caducidade da letra. Você ficar na lei, irmãos, é aquela coisa caduca, aquela coisa repetitiva, é aquela coisa que não sai do lugar, não traz alegria, não traz brilho nos olhos. Mas no Espírito tem liberdade e tem novidade. É ou não é?
Como é que o Senhor vai nos guiar daqui nesses 6 meses? Eu não sei. Vai ter novidade? Vai. Né? É o Espírito que vai nos guiar. Por isso, irmão, não vão ficar na letra. Hoje de manhã eu falei para os cooperadores, às vezes eu temo que os mais velhos têm mais tendência de ir para a lei. Estou certo ou não? Os mais novos têm a tendência de ficar mais na simplicidade do Espírito. Mas os mais velhos têm mais maturidade, têm mais experiência. Então eu temo da gente não, os mais velhos que têm realmente maturidade, né, têm experiências, mas nós precisamos nos renovar. Precisamos renovar sempre. Sempre ser uma pessoa que anda no Espírito. Não permitir que a gente pouco a pouco vai moldando a igreja com a nossa personalidade, moldando a igreja com o nosso jeito de ser. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu fico reprimindo os adolescentes, fico reprimindo os irmãos, né, a liberdade do espírito deles. Eu acabo fazendo deles um como eu sou. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Não? Irmão, pelo contrário, acho que nós os mais velhos, claro, Deus quer a nossa maturidade, mas nós os mais velhos precisamos aprender a andar mais no Espírito, ser mais solto, né? E andar na novidade do Espírito, novidade da vida, certo? Né? Se o Senhor exige de mim mais de 70 anos pular como jovem, eu vou pular, qual o problema? Certo? Neemias ali na dedicação dos muros, na consagração dos muros, ele dividiu o povo em dois grandes coros, e foram andando por cima dos muros, cantando, louvando, pulando, irmãos. Que loucura é essa? Aí você, já com conceito velho, isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu na igreja, e você reprime a obra do Espírito. Mas não vamos reprimir, não. Vamos, né? Aquilo que é genuinamente do Espírito, eu mais velho, eu tenho que aprender a entrar. Tenho que aprender a ceder ao Espírito, para que o Espírito possa também ter liberdade em mim, para que a igreja ganhe benefício. Tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos aprender a andar no Espírito. E Paulo também no Evangelho nos ensina como andar no Espírito, está em Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Tá bom, agora vamos andar no Espírito, andar em novidade de vida. Mas como andar no Espírito? Quem sabe? Claro que é pela palavra, mas você precisa de tomar uma atitude. Qual atitude? Romanos 5, versículo 5, capítulo 8, perdão, Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui na verdade o sentido original é aqueles que inclinam a sua mente, né, para as coisas da carne, né, para a carne, vai pensar nas coisas da carne. Mas se você inclina a sua mente para o Espírito, a sua mente vai se ocupar com as coisas do Espírito. Aí versículo 6: porque a inclinação da mente para a carne vai resultar em morte, mas a inclinação da mente para o Espírito vai resultar em vida e paz. Irmão, essa é a maneira que Paulo nos ensina no seu Evangelho, como andar no Espírito, na prática. Como se anda no Espírito? É colocar sua mente no Espírito. E como colocar sua mente no Espírito? Na palavra. A palavra chega, faça a imersão. Você pode, por mais ocupado que você seja, muita gente fala, eu não tenho tempo, sou muito ocupado, meu chefe exige muito de mim. Por mais ocupado que você seja, você não pode puxar uma folhinha de imersão. Pode ou não pode? Pode folhinha de... Se você não pode, vai para o banheiro, né? Puxa uma folhinha e vai ali
faça imersão. O que vai fazer? O que essa imersão vai fazer? Que trabalho vai fazer? Colocar sua mente no Espírito, a mente na palavra. E o que vai resultar? Vida e paz. Seu chefe vai perceber, opa, você está diferente. Seus colegas vão perceber, você está diferente. Irmãos, é ou não é bom? Não use de desculpas que não tem tempo. Irmãos, o mínimo que podemos fazer, irmãos, é a imersão. Se tiver grito de guerra, se você tiver coragem lá no seu trabalho, fazer grito de guerra, faça. Certo? Irmãos, você vai ajudar outros. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, colocar a mente na carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, você é um filho de Deus? Se você realmente é um filho de Deus, a sua realidade é de ser guiado pelo Espírito. Não é ser guiado pela sua lógica, pelo seu lado racional. Você deve ser guiado pelo Espírito, porque você é um filho de Deus. Aí no versículo 17, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Um dia, irmão, nós seremos totalmente tomados pela vida de Cristo, pela vida de Deus, e nós vamos ser glorificados. Isso vai ser a revelação da glória dos filhos de Deus, que é relatado no versículo 18 em diante. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. Por isso, irmãos, Deus então deseja, não só isso, eu estou falando do evangelho que Paulo prega. Não só isso, irmão, cada um de nós andamos no Espírito, Deus deseja nos edificar juntos. Efésios 3, né? Fazer habitar Cristo em nosso coração, e juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, a altura, profundidade e comprimento, dimensões de Cristo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E tudo isso é para que juntamente essa vida da igreja maravilhosa em ressurreição é para produzir o quê? Para que Deus possa nos encher mais, encher cada dia mais, cada reunião, cada dia da imersão, cada momento, encher, até a plenitude de Deus. Até que a realidade de Deus tome todos os cantos do meu ser. Não mais eu, Pedro, viva, mas agora é Cristo vive em mim, mas dentro, com a realidade, com a verdade de Deus dentro de mim. É isso que Deus está fazendo. Por isso que Deus precisou chamar Paulo para ser aquele que leva essa pregação. Vou só ler aqui, Efésios 3, né? Por isso, irmãos, aqui diz, versículo 8, 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, tem riqueza demais. Nesse evangelho contém riqueza demais. Por isso, irmãos, não se preocupe que cada semana você vai ter uma imersão de palavra nova. Você vai ter, irmão, não vai acabar nunca. Parece que na casa do tesouro de Deus tem tesouro sem fim, não acaba nunca. São riquezas insondáveis. Quando você recebe uma revelação maravilhosa, você fala, acho que agora chegou no limite, né? Mas não tem, o Senhor vai sempre nos surpreendendo, porque as riquezas dele são insondáveis. Vamos voltar lá para a leitura de Gálatas, que eu preciso terminar. Capítulo 1, versículo 10, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo.
Irmãos, um servo de Deus, que é verdadeiramente chamado por Deus, ele não busca o favor dos homens, ele não procura agradar os homens. Você sabe por quê? Porque quem agrada aos homens é para ganhar alguma moeda de troca. Vocês sabem disso? Vocês viram que... eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Então, ele é um servo de Cristo. Ele tem que agradar só a Cristo. Ele não pode agradar, buscar a favor dos homens, certo? Eu vou explicar um pouco melhor. Um servo de Cristo, irmãos, apenas busca fazer a vontade daquele que o chamou. Jesus foi um modelo. João 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Um servo de Cristo, ele tem que buscar não a sua vontade, mas a vontade de quem o enviou, tá? Ó Senhor Jesus, em 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10, Paulo fala o seguinte: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Irmão, Paulo só procura agradar ao Senhor, seja pela vida, seja pela morte. Ele quer agradar ao Senhor, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, eu respondo somente a Ele. Eu tenho que ter medo dEle, tenho que ter temor dEle, eu tenho que agradar ao Senhor, certo? E também, irmãos, não busca, é isso, né? Não busca a glória dos homens, porque em João 7, dá uma olhada. Em João 7, ó Senhor Jesus. João 7, versículo 18, ele fala assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Por isso, irmãos, um apóstolo, um profeta de Deus não pode falar por si mesmo. Se ele fala por si mesmo, está buscando a sua própria glória. Irmãos, eu já passou pessoas aqui na igreja, né? Eu pessoalmente cultivei uma pessoa, levantei uma pessoa, ele passou a ministrar a palavra também na igreja e tal, e de repente eu percebi que ele começou a se desviar. O que ele fazia? Ele fazia uma pregação e depois ia se despedir com os irmãos. E aí, você gostou da minha pregação? Você recebeu a ajuda do que eu falei? Você não sei o que. Então, irmãos, aí já comecei a perceber o desvio, né? Irmão, nós não fazemos nossa própria vontade para nós ganharmos a glória. Nós não estamos aqui para ganhar a nossa glória, não. Estamos para ser fiéis ao Senhor. A glória é do Senhor, é para o Senhor, não é isso? Então, quem fala por si mesmo está buscando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça, né? E na obra de Deus, irmãos, Filipenses 4, dá uma olhada, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10, ele fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou explicar um pouco para vocês. Irmãos, vocês já perceberam que Paulo, ele já em vários textos, ele fala disso. Ele fala para os coríntios que ele não se aproveitou dos coríntios nas coisas materiais.
Ele não abusou dos irmãos. Ele antes trabalhou com a sua própria mão para não ser pesado a nenhuma igreja. Sabe o que ele quer mostrar, irmãos? É que às vezes um servo de Deus, para ele buscar um pouco o favor dos homens, para ele ganhar uma condição um pouco melhor, ele acaba agradando os homens, para ele ser bem tratado, para ele ter mais suprimento, mais ofertas, não é? Irmãos, infelizmente o homem é assim. Mas Paulo tinha uma pureza tão grande no coração, que ele não fazia nada para buscar nenhum benefício para si. Ele servia ao Senhor com pureza do coração. Ele é limpo nisso. Por isso, irmãos, nós não vamos em nenhum lugar, o servo de Deus não busca a favor dos homens para benefício próprio. Opa, eu agradando você, eu vou ganhar benefício. Irmãos, eu já vi o irmão Dong indo para vários lugares, e o tradutor dele, aprendendo com ele a servir ao Senhor. Às vezes ele ia para um lugar, era hospedado na casa do principal irmão responsável daquela igreja, e quando ele via que tinha umas situações que não são boas, ele não media a palavra não, ele falava diretamente, e às vezes essa palavra feria quem o hospedava. E quando quem o hospedou é ferida, talvez ele não demonstrasse isso, geralmente a mulher dele demonstra. Irmão Dong já foi maltratado assim, vocês não sabem. Mas um servo de Deus tem que ser fiel ao Senhor. Então eu vou ler aqui, vocês vão passar a entender, tá? Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho uma experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Quer dizer, irmãos, eu não vou ficar buscando o favor dos homens. Se estou vivendo em escassez, em fome, eu fico mostrando com aquela cara de quem está passando fome, passando por necessidade. As irmãs me perguntaram: irmão Pedro, o que você está passando? Eu estou passando por necessidade. Eu não tenho dinheiro para comprar isso, não tenho dinheiro para comprar aquilo. Irmãos, aí os irmãos vão me dar ofertas. Mas nós não servimos ao Senhor dessa forma. Nós temos que ter a nossa dignidade. Por mais que você realmente esteja passando por muita necessidade, você mantém a dignidade de um servo de Deus. Eu não vendo a minha dignidade. Os irmãos entenderam? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Irmão, a igreja em Filipos era a única que mandava suprimento para ele. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, nós somos servos de Cristo. Aí voltando lá para Gálatas, para terminar, versículos 11, 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, um verdadeiro apóstolo, como profeta enviado por Deus, para falar por ele e executar a obra de Deus, não tem liberdade de falar ou fazer qualquer coisa conforme o que melhor lhe parece, ou segundo o que ele aprendeu. Irmãos, até a nossa experiência do passado não pode influenciar a palavra profética. Ela tem que sair fielmente conforme o Senhor está revelando agora, mesmo que isso vai um pouco contra o que eu aprendi no passado, mas o Senhor quer falar agora, eu tenho que ser fiel, certo? Então Moisés, como profeta de Deus, lá em Atos capítulo 7,
Eu gosto muito disso que Estevão falou, né? Capítulo 7, ele falou que Moisés o quê? Transmitia, capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo 38. Dizendo não, onde está? Versículo 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os vossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Irmãos, o profeta Moisés não tinha liberdade de falar o que ele quer. Ele transmitia não doutrina, não conhecimento bíblico, ele transmitia palavras vivas de Deus. Irmãos, esse é um profeta fiel que foi Moisés, né? Então Deus fala através dos seus mensageiros. Isso eu li ontem, segundo Crônicas 36, 15 e 16, né? Deus mandou seus mensageiros. Os mensageiros de Deus, irmão, são profetas de Deus. Os profetas de Deus são mensageiros para enviar mensagens para o povo de Deus. Mas o povo de Deus desprezou, zombaram dos mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e ridicularizaram os profetas de Deus. Por isso, irmãos, um profeta do Senhor, Deuteronômio 18:18, não tem liberdade de falar por si próprio. Deus é quem põe na sua boca a sua palavra. Ele tem que falar o que Deus ordenar. Deus que dá a ordem, ele tem que falar aquilo, né? Então, irmãos, por isso, e Deus pedirá contas, no versículo 19, Deus pedirá conta de quem não ouvir. Você pensa que tudo vai passar impune? Tem gente que não dá ouvido à sua palavra profética quando tem oportunidade. Deus vai pedir contas, né? Ele vai acertar as contas com essa pessoa. Então, irmão, quando aí, né, o Senhor então chamou Paulo para ser um dispensador da graça de Deus, e por isso foi dado a conhecer o mistério mediante uma revelação. Isso eu já li em Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3. Então foi dado a Paulo essa graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, mediante a revelação que ele recebeu. Então a revelação de Jesus Cristo, que Deus... Eu vou terminar com Apocalipse 1:1, pode ser? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus tem uma revelação para dar para a igreja. Ele primeiramente dá para os seus servos. Quem são os seus servos? São os fiéis mensageiros das igrejas. Você é um fiel mensageiro da igreja? Você transmite a palavra fielmente à igreja? Então, se você é um mensageiro. Então Deus quer revelar para esse grupo de servos, grupo de mensageiros. Então eu suponho que um grupo de cooperadores meus são esse grupo de servos. E muitos outros irmãos líderes das igrejas são um grupo de servos. Esse grupo de servos, Deus dá a primeira revelação para eles, e eles então ministram fielmente essa revelação para a igreja. Você também pode ser um deles, tá? Então, só que Deus não revela todo o seu servo de uma vez. Ele manda, Jesus Cristo manda por meio do seu anjo, notifica um só, notifica João, e João passa para esse grupo de servos. A esse grupo de servos, juntamente com João, passa essa revelação para a igreja. Irmãos, eu vou mudar um pouco o meu conceito, falar um pouco para vocês, porque Atos 2:42 fala: eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, plural, apóstolos. Ali são 12 apóstolos em Jerusalém, mas você só vê registro das palavras de Pedro, né? Você não viu nenhum outro dos apóstolos,
Nem em Atos 15, aquela reunião importante, você não vê outro apóstolo. Em Atos 21, nenhum apóstolo estava lá. Quer dizer, embora só Pedro estava falando, mas o ensinamento era dos apóstolos. Então quero dizer um pouco assim para os meus cooperadores e para todos vocês que fazem parte desse grupo de servos. O ensinamento é dos grupos de servos. Embora Deus tenha me encarregado, me notificado para notificar o grupo de servos, eu vou dizer que esse ensinamento é dos apóstolos. Esse ensinamento é desse grupo de servos, para eu não levar pedrada sozinho. Porque esse ensinamento a revelação que a gente recebe é para o grupo de servos. E esse grupo de servos tem que pegar essa responsabilidade e dizer que esse ensinamento é meu. Eu recebi, eu vou transmitir. Sabe? Então, precisam assumir coautoria. Eu estou conclamando a vários servos de Deus que recebem fielmente a mensagem de Deus para serem coautores. Vocês são coautores, são servos que Deus quer lhes dar revelação. Então todos nós temos a responsabilidade de transmitir fielmente a revelação recebida, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês. Que o Senhor nos abençoe ainda no restante dessa conferência.